De um lado a gente tem a diversificação e do outro lado a gente tem a volatilidade. Será que eles são inimigos? Será que eles são contrastantes? Será que eles têm que estar na sua carteira? E por que isso é tão importante a gente frisar sobre o mundo de investimentos, as duas palavrinhas que é volatilidade e diversificação? Um ponto é, recentemente, quando eu digo recentemente é nos últimos anos, a gente viu uma quantidade imensa de novos CPFs na Bolsa de Valores, muito por conta da dinâmica da taxa de juros brasileira, que caiu e caiu bastante, 2% ao ano, enquanto eu gravo esse vídeo, que é a menor taxa de todos os tempos no nosso mercado brasileiro, coisa nunca vista. E quando a gente fala sobre essa dinâmica dos juros, fez muitas pessoas irem para a Bolsa de Valores, muitas pessoas tiveram que se expor mais a risco, muitas pessoas tiveram que aumentar a volatilidade da sua carteira. Porém, muitas vezes quando a gente recebe clientes aqui dentro da empresa, a gente vai comparar os investimentos que elas têm, muitas vezes no banco, muitas vezes que foi sugerido por algumas pessoas, e a gente olha que às vezes essas pessoas são conservadoras. E aí a gente começa a olhar um pouquinho da carteira delas e a gente faz uma análise do índice de volatilidade da carteira dela. E às vezes essa pessoa está com uma carteira que ela tem um índice de volatilidade alto e às vezes é uma carteira de renda fixa. E às vezes a gente pega uma carteira que está com parte maior na renda variável e tem uma volatilidade menor. Por isso que é tão importante você ter uma inteligência por trás da construção de uma carteira para poder equilibrar a volatilidade certa, conectada ao seu perfil, mas ao mesmo tempo uma diversificação certa para não prejudicar você no seu planejamento de curto, médio e longo prazo em termos de investimento. Primeira coisa, falar de volatilidade. A volatilidade ela é vista por muitas pessoas como um inimigo, e não é a verdade. Volatilidade é algo normal em qualquer mercado. Se você hoje, por exemplo, pensasse no mercado de imóveis, vamos pensar que a gente tivesse uma bolsa de valores de imóveis em que o valor de cada casa oscilasse. Nesse momento, é claro que assim como a bolsa de valores de empresas no Brasil, a Bovespa, você olharia e você teria um valor do metro quadrado maior, menor, maior, menor. E muitas pessoas elas acabam não tendo essa impressão imóvel porque você não tem um dinamismo em tempo real de quanto vale aquele imóvel. Na bolsa é diferente, onde o mercado ele vai pagar mais ou menos de acordo com a credibilidade de projetos que aquela empresa tem. E por isso que essa volatilidade assusta algumas pessoas. Porém, quando a gente começa a avaliar no longo prazo, se você tem uma boa empresa, essa volatilidade é algo muito menor, é uma coisa muito mais controlável. No curto prazo oscila mais, mas no longo prazo a tendência de boas empresas é crescerem. Quanto mais o lucro cresce, mais a geração de caixa cresce, mais o preço daquele ativo passa a crescer também. Só que no curto prazo tudo é muito volátil. E para que você possa passar por um período de volatilidade maior, para poder buscar aqui um retorno maior, é importante diversificar. E o que a gente recomenda? Que a sua diversificação seja assim, renda fixa, renda variável, ponto. Só que dentro da renda variável, você pode ter várias classes diferentes. Você pode ter produtos como fundos de investimento, que já tem uma certa diversificação por ter vários ativos. Você pode ter fundos imobiliários, você pode ter ações, você pode ter ações pagadoras de dividendo, ações do setor elétrico, ações de growth para crescimento, ações que podem ser até small caps, menores, mas que podem gerar mais retorno. E esse conjunto de fatores na renda variável, ele vai criar um fator de diversificação que pode proteger um pouco mais e ao mesmo tempo também você não abre mão de uma boa rentabilidade. E do outro lado, na renda fixa, você também pode ter produtos de pré-fixada e pós-fixada, quando estrategicamente for bom, de acordo com a dinâmica do país, quando você pode ter produtos relacionados à inflação, para se proteger de um aumento gradativo da inflação ao longo do tempo. Você pode ter produtos, por exemplo, que paguem cupons semestrais, como por exemplo NTNBs, que são títulos públicos que a gente tem hoje. Você pode ter produtos, por exemplo, de renda fixa voltados ao mercado bancário, como CDBs, onde a gente passa a ter, por exemplo, na nossa plataforma, fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento de crédito. Então a gente passa a ter realmente uma grande quantidade de produtos dos mais diversos possíveis, tanto na renda fixa como na renda variável, e o melhor, para que você possa ter uma volatilidade controlada, conectada ao seu risco, mas que você não abra mão de buscar essa rentabilidade e ao mesmo tempo uma diversificação que ela seja não somente para a proteção, mas que ela seja para poder potencializar os seus resultados. Uma diversificação bem feita numa carteira vai manter um índice de volatilidade correto da sua carteira, de acordo com os seus objetivos, aquilo que você busca. E por que eu quis gravar esse vídeo falando sobre isso? Porque o que mais a gente faz hoje dentro da RV4 Investimentos, e por mais que eu estou gravando esse vídeo aqui para o Economia Sem Mito, a gente sempre olha muito comparativo de carteiras de forma gratuita, onde um cliente ou uma pessoa que tem interesse em quem sabe investir conosco, ele manda para que a gente possa olhar todos os produtos que ele tem. E a gente sempre olha, por exemplo, como que vai ser a projeção daquela carteira ao longo dos anos, se ela mantiver os mesmos padrões que ela tem hoje, e o principal, se a volatilidade daquela carteira está conectada ao que o cliente tem de perfil.
para que aí sim a gente possa visualizar se a gente pode conseguir uma carteira melhor, tanto em rentabilidade como em proteção, ou o que ele tem hoje é realmente algo muito bom. E por que isso é tão importante? Porque você como investidor não pode ser uma pessoa vendada, que não sabe o que está na sua carteira. Quantas vezes a gente viu pessoas que chegam para nós, que querem uma rentabilidade maior, mas elas estão com uma carteira com um índice de volatilidade muito maior do que o perfil delas, que é um grande erro. E esse erro é o que a gente mais gosta de corrigir de forma gratuita, sem cobrar absolutamente nada de você, e pior das hipóteses, você vai passar a ter uma segunda opinião sobre se a sua carteira está boa ou está ruim. Por isso que eu sempre recomendo, tem alguém do seu lado que possa ajudar você a compreender a sua rentabilidade, seus objetivos, mas como é a sua volatilidade, como é a sua diversificação. Sem dúvida, é uma grande essência dos investimentos e crucial para o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Espero ter colaborado e no que precisar, chama a gente que a gente vai te ajudar.